eu sou a Jéssica e esse é o canal Leitores em Crise. Recentemente eu acabei lendo mais 9 livros e chegou a hora de eu contar para vocês o que eu achei um pouquinho sobre cada uma delas. Mas antes, eu gostaria de deixar aqueles recadinhos de sempre, que se vocês ainda não são inscritos aqui no canal, se inscrevam aqui embaixo. Ativem o sininho de notificação para vocês ficarem sabendo quando tem vídeo novo aqui no canal. Deixem o like se estão gostando do conteúdo e compartilhem com os seus amigos que também gostam de leituras, para ajudar no engajamento aqui do canal. Na descrição vai ficar todos os links das nossas redes sociais, inclusive o nosso link de compra da Amazon. Todos os livros mencionados aqui ficarão linkados aqui embaixo. Vocês comprando qualquer um deles por esse link ou qualquer outra coisa que vocês quiserem, vocês nos ajudam bastante com uma pequena comissão, sem pagar nada a mais por isso, e ajuda a gente a trazer melhorias aqui para o canal. Então vamos começar com as minhas últimas leituras. Vou falar um pouquinho sobre elas, o que eu achei. Teve releitura, teve livro de gêneros que eu não sou acostumada a ler e li, e eu quero conversar um pouquinho sobre cada uma delas. Não muito, para não alongar muito esse vídeo, mas vamos lá, vamos começar. Primeiro, eu vou começar com as releituras que eu fiz recentemente. Então, para começar, eu vou trazer Harry Potter e o Cálice de Fogo. Eu demorei um pouco para fazer essa releitura, eu acho que eu comecei a ler em dezembro e fui terminar agora, finalzinho de fevereiro, mas porque foi um livro que eu fui lendo aos poucos, eu lia entre um livro e outro, quando eu estava um pouco cansada da minha leitura atual, eu pegava para ler esse livro. E ele é um calhamacinho, né, um pouco grande, né, bastante páginas, mas a minha experiência com a releitura desse livro, ela continua sendo maravilhosa em relação à série. Eu fui com um pouco de receio, porque eu gosto muito de um personagem que tem aqui nesse livro, e quem já leu sabe quem deve ser e o que acontece. Então eu tava com um pouco de receio, mas valeu a pena. Eu peguei muitos detalhes que eu tinha deixado passar da primeira vez que eu li. Eu tô aproveitando a releitura para fazer algumas marcações de coisas que eu gosto, frases que me marcaram, alguns acontecimentos que eu não lembrava que tinha sido dessa forma. Então eu tô aproveitando essa nova experiência para fazer marcações, para de fato aproveitar tudo que eu posso aproveitar dessa história. A minha nota para esse livro, ele continua sendo 5 estrelas. Eu ainda, como eu disse quando eu falei de A Pedra Filosofal, eu ainda não favoritei nenhum dos livros, porque eu quero terminar a releitura de todos, sem parar, sentar, analisar qual deles foi o que me marcou bastante. Em seguida, eu peguei para fazer uma outra releitura, que foi Eleanor Park, da Rainbow Rowell. A minha edição é essa edição da Novo Século ainda, não é a nova edição. E eu resolvi fazer essa releitura porque eu tinha lido esse livro há muito tempo e eu não lembrava de nada, de nenhum detalhe da história, e eu queria relembrar para saber como que eu ia me sentir, se eu ia gostar da história, e também porque esse é um dos livros que eu tava pensando em tirar da minha estante e separar para doação. Então eu queria reler para ver qual seria o meu sentimento em relação a essa história, para eu poder fazer para poder tirá-lo da estante. Eu não vou falar muito dele aqui, porque eu gravei um vídeo falando sobre o que eu achei dessa nova experiência de reler esse livro, junto com algumas polêmicas que eu já tinha ouvido falar, e aí na leitura eu acabei percebendo algumas coisas que eu não tinha percebido da primeira vez. Então eu não vou me estender muito, vai ter um vídeo falando só sobre ele, um vídeo que tá bem completinho, mas a minha experiência com a releitura foi que a minha nota, que eu tinha dado 4 estrelas da primeira vez, eu abaixei para 3 devido a algumas problemáticas. A história que ela criou, o romance, é muito bonitinho, é muito gostosinho de ler essa interação entre a Eleanor e o Park, mas teve algumas questões que de fato me incomodaram bastante. Então a minha nota de 4 baixou para 3, e é um livro que eu não tenho mais interesse em manter na minha estante. Já reli, já relembrei da história, então eu vou passar pra frente. O terceiro livro que eu li
Foi uma votação que eu fiz no Instagram, nos stories, onde eu queria começar a ler um livro de ficção científica, e aí eu coloquei 2 opções nos stories e pedi para vocês votarem e me ajudarem a decidir por qual eu deveria começar. Vocês me ajudaram a escolher Blade Runner do Philip K. Dick, e para mim já foi uma aventura em si, não a história, mas o fato de eu ler um livro de ficção científica. Eu nunca tive contato com o gênero, então para mim foi tudo muito novo. Eu demorei acho que uns 25% do livro para engatar na leitura. Eu estava muito perdida, porque são muitas palavras novas, muitos conceitos novos, eu não estava entendendo nada. Eu tinha que ficar voltando várias vezes para entender o que era uma coisa, o que era outra. Tem vários conceitos religiosos, que nem o mercerismo, que é inserido no livro, o sintetizador de emoções, que também tem. No começo eu confundia um com o outro, então foi bem uma aventura para mim conseguir engatar essa história e chegar ao ponto em que eu estava entendendo tudo o que estava acontecendo. Blade Runner ele vai contar a história de um caçador de recompensas, onde ele caça androides. E nessa caça de androides ele tem que realizar um teste para saber se é um androide mesmo ou se é um humano. De tanto que os androides evoluíram ao longo dos anos e tá cada vez mais parecido, tá cada vez mais próximo de um ser humano. Tudo isso aconteceu, os androides, tudo quando aconteceu uma guerra mundial e os habitantes ali de Nova York foram obrigados a ir para sua colônia em Marte, porque a Terra já não estava mais habitada devido ao pó. E quem ficava era afetado por esse pó, então os que eram mais afetados eram conhecidos como cabeça de galinha. Nós temos um personagem muito frequente, quase um protagonista nessa história, que é um cabeça de galinha. E a gente consegue ver a história através dos olhos dele, e ele acredita muito nas coisas que são passadas para ele, ele acredita muito nessa crença do mercerismo. Então a gente vai ver como que é bem desenvolvida essa história do ponto de vista do caçador de recompensas e desse cabeça de galinha. O sonho desse caçador de recompensas é ter um animal de verdade e não um animal elétrico, porque é um status você ter um animal de verdade naquela época, naquela situação em que ele está vivendo. Então a gente acompanha essa saga dele ao longo da história, em que ele caça os androides e ao mesmo tempo ele tenta e faz de tudo para conseguir um animal de verdade e ter o status que ele tanto queria. E eu também achei que esse livro fez o leitor ter várias reflexões, porque é muito fácil, através dele, fazer algumas adaptações para o mundo em que vivemos. A minha nota para esse livro foi 4 estrelas. Pode ser que eu esteja muito... que eu coloquei uma nota um pouco alta, mas além da história, eu estou analisando a experiência que eu tive com esse livro. E foi uma experiência muito positiva para mim, me surpreendeu bastante. Eu vi que eu consigo ler esse gênero, lógico que com um pouco mais de dificuldade, mas eu consigo. Então eu vou investir, eu vou continuar fazendo leituras de livros de ficção científica, mas eu entendi que não pode ser uma leitura muito recorrente, eu não posso ler um atrás do outro, porque senão eu vou me complicar inteira e assim, eu não vou aproveitar de fato as leituras que eu vou fazer. No Kindle em e-book, eu li Escrava, Guerreira e Rainha, da Morgan Rice. Ele diz que é um livro de fantasia, mas nesse primeiro livro da série não tem muitos elementos fantásticos. Na verdade, é um elemento só e ele aparece tipo muito escassamente ao longo da leitura. Eu gostei muito, ele é o primeiro livro da série de Coroas e Glórias, eu vou deixar a capa aqui pra vocês. Antes de começar a falar sobre a história, eu preciso dizer que ele é um livro, ele é uma história muito violenta. Não tem como você escapar, porque é o livro inteiro cheio de violência. Violências de todos os tipos, entre homem e mulher, homem e homem, mãe e filha. Então, assim, é um livro repleto de violência. E também, se eu não me engano, mas tá muito claro, ele tá em português de Portugal. Então, conforme eu lia, eu vi algumas coisas. Primeiro eu tava achando que estavam erradas, mas depois, conforme eu fui lendo, eu fui percebendo que é muito
semelhante ao português de Portugal, então pode causar algum estranhamento no leitor. Dito isso, nessa história a gente vai acompanhar a Ceres, uma garota de 17 anos, e coitada dela. Depois que o pai dela viaja para fazer um trabalho em outra cidade em busca de trazer mais dinheiro para a família, ela fica com a mãe e os irmãos e a mãe não suporta ela e tenta de todas as formas se livrar da menina, tentando vendê-la para um cara escroto. Só que ela consegue fugir desse novo destino que a mãe dela escolheu para ela. Ela consegue fugir e ela acaba indo para o palácio oferecer seus serviços, porque como ela ajudava o pai a forjar espadas, essas coisas assim, ela vai até o castelo oferecer o seu serviço e ela acaba indo trabalhar com o Thanos, que é um dos príncipes do castelo, e ela acaba ajudando ele, carregando as armas para ele participar dos duelos. Ao longo do livro, a relação das séries com o Thanos vai se desenvolvendo romanticamente, porém é aquela história de que é um sendo jogado contra o outro o tempo inteiro, então não dá pra saber o tanto que um acredita no outro, que um acredita no amor, nos sentimentos dos outros, e o quanto vai interferir essas pessoas jogando contra eles. A questão de fantasia no livro, eu entendo que nesse primeiro momento é um poder que as séries têm, que nem ela sabe que ela tem, e não é desenvolvido, não é explicado, ela simplesmente tem, e aparece em 2 ou 3 momentos da história. Eu gostei muito da criação desse mundo que foi feito, de como a escritora colocou essa personagem, de como ela colocou toda a história. Me interessou bastante e me despertou a vontade de continuar lendo essa série. A minha nota para essa história foi de 4 estrelas, gostei bastante, eu achei muito violento, pra mim, assim, me incomodou bastante, porque tudo é a base da violência, então essa parte foi a única coisa que me incomodou e que me fez baixar uma estrela. Depois eu peguei para ler A Luz que Perdemos, da Ju Santopolo, para o projeto que tem aqui no canal de ler os livros do Clube da Reese. Esse livro eu também não vou falar muito porque já tem um vídeo dele aqui no canal, eu vou deixar aqui nos cards para vocês, onde eu falei praticamente tudo sobre ele, como eu me senti lendo, quais foram as minhas experiências com essa história. Ele foi um livro para mim que eu dei nota 5 e eu só não favoritei, porque eu o que aconteceu no final do livro me deixou com o final aberto. Para mim, esse livro ele tem 2 histórias e eu achei o final aberto por causa disso. O foco desse livro não são as 2 histórias, é a história do Gabe com a Lucy. Então, essa parte é muito bem fechada. Mas eu senti falta porque ela toma uma decisão no final do livro e eu queria saber o que resultou dessa decisão que ela tomou. Então, por isso que não foi favoritado, mas a história, ela me pegou de uma forma. Eu tava muito desanimada quando eu fui começar a ler, porque eu me surpreendi com o fato de compararem esse livro com Como Eu Era Antes de Você. E Como Um Dia também, 2 histórias que eu não curto muito. Então eu comecei meio que desanimada, porque falei, eu não vou gostar, isso e aquilo, mas a história me pegou desde o começo. Foi muito legal ver a forma que a escritora construiu esses personagens, como ela desenvolveu sentimentos no leitor ao longo do livro. Ele é uma história triste, mas eu não consegui ficar triste com a história porque eu peguei meio que um pouquinho de ranço com o protagonista, com o Gabe. Então eu só conseguia ficar com raiva dele e não ficar triste com as coisas que aconteceram. Mas é uma história muito bonita, muito tocante, mostra muito o poder do primeiro amor e ao longo você vai entendendo tudo o que acontece com a história. Em seguida, eu peguei um livro que há muito tempo eu estava com vontade de ler, mas aquela história de que depois eu leio, depois eu compro, depois eu faço essa leitura, e acabou enrolando por anos essa história. Mas foi Amante Sombrio, da J.R. Ward. Nessa história foi criado um mundo completamente novo sobre vampiros, e uma das coisas que eu gostei muito foi o fato de eles não se alimentarem de humanos e somente entre si. Então isso já tira um pouco a questão deles serem sempre os vilões da história, essas coisas assim.
Esse primeiro livro ele é bastante introdutório na história. A gente primeiro entende como que é a sociedade em que eles estão inseridos. O livro ele tem um glossário onde explica palavra por palavra nova e acreditem, são muitas palavras, você precisa desse glossário o tempo inteiro para você se localizar, porque às vezes você acaba confundindo o significado de uma e outra. Todos os núcleos de personagens foram apresentados, então nós temos a apresentação dos humanos, a apresentação dos vampiros, a apresentação dos caçadores. Então a gente tem bastante conhecimento sobre cada um dos núcleos, sobre cada uma das crenças, sobre como que funciona esse mundo deles. E tenho na cabeça de que a parte com mais ação vai ser a partir do segundo livro, apesar de no primeiro já ter tido alguma coisinha ou outra muito bem colocada, muito bem encaixada. Nesse primeiro livro, a gente vai acompanhar a história da Beth e do Raph, acho que é assim que ele se chama. E se você gosta de um romance mais sensual, vá nesse livro tranquilamente, porque é isso. Aqui nessa história, a Beth, ela, até o momento, ela é humana, mas como ela é filha de um vampiro, ela vai passar pela transição quando ela chegar aos 25 anos. Só que para ela ter sucesso nessa transição, ela precisa do acompanhamento de um vampiro e lógico que o pai dela queria escolher o vampiro mais forte para que ela tivesse mais chances de passar por essa transição. E é aí que o Raft entra nessa história. E aí ele tá decidido a ajudá-la a passar por essa transição. Só que lógico, como toda a história em que tem um casal, ele acaba desenvolvendo interesses por ela, lógico, e então a gente vai ter o desenvolvimento desse romance também entre os dois. Agora nós temos a primeira série finalizada de 2021. Eu fiz a leitura de Agora e Para Sempre, Lara Jean. Eu queria terminar de ler a série antes de assistir o filme. Aqui nós vamos ter agora os dilemas da Lara Jean com relação à faculdade e à vida adulta. O plano em que ela tinha era ir para a mesma faculdade que o Peter, e onde eles pudessem ficar juntos o tempo inteiro, e também a faculdade é perto da casa dela, onde ela não precisaria se mudar para outro lugar e ficar longe da família. Como ela ressalta muito aqui na história, ela não é aventureira que nem a irmã Margot, ela é uma pessoa mais família, então a vontade dela era continuar perto de casa e também perto do Peter. Só que como a vida não acontece do jeito que a gente quer, a gente vai vendo que as primeiras escolhas, as primeiras decisões da Lara Jean começam a dar errado e não é bem assim que vai andar. Então ela tem que fazer novas escolhas, ela tem que aprender a lidar com essas situações, com as frustrações, com as mudanças que a vida vai impor e ver essa evolução dela, acompanhar esses momentos, acompanhar ela descobrindo novas faculdades, novos lugares, se identificando, se conhecendo. É muito gostoso ver essa evolução dela. Nós também passamos pela fase em que o pai dela está casando com a Trina e ela também tendo que lidar com essa nova fase familiar dela, né? Porque agora vai ter uma outra mulher morando com elas, que não é a mãe. A Margot não aceita muito de início, então foi uma história muito gostosinha de ler, bem aquele... Segue muito o padrão do primeiro e do segundo livro, mas aqui nós temos um encerramento de um ciclo, de uma história, e eu gostei muito, eu favoritei esse livro, dei 5 estrelas, porque eu achei que foi o encerramento ideal. Eu gostei também muito do filme, apesar do filme ter mudado os nomes das faculdades, as cidades, eu gostei bastante também. Achei que foi muito bem feito, muito bem adaptado. Aí, eu li um livro que estava super hypado, que foi Mexican Gothic, que agora ele já chegou aqui no Brasil pela Dark Side como Gótico Mexicano, da Silvia Moreno Garcia. Eu fiz um vídeo aqui no canal falando só sobre ele, indicando essa leitura para vocês. Eu vou deixar também aqui no card para vocês irem lá conferir. Tá muito bom o vídeo, eu falo tudo que eu achei, tudo que eu senti, como eu quase abandonei o livro e passei a adorar o final. Ele foi um livro 5 estrelas também pra mim. Ele vai contar a história da Noemi. A Noemi vai até o Triunfo para ajudar a prima dela, que parece que não tá muito bem de saúde. E ela acaba passando por algumas situações bem estranhas dentro da casa onde a prima tá morando agora com a nova família. E a gente
vai descobrir o que acontece dentro dessa casa, passar por situações bem assim revoltantes até a conclusão, mas a escritora ela soube criar no leitor todos os sentimentos que a protagonista também estava sentindo, então foi muito bem montado, muito bem construído, e tudo isso levar para o final, onde o final é maravilhoso. Então, recomendo muito essa história, leiam, vão lá ver o vídeo também para vocês verem completinho o que eu achei, mas foi assim surpreendente. Ele é uma história um pouco lenta, mas foi necessário. O último livro dessa lista foi Porém Bruxa, da Carol Kiovato. Ele é um livro nacional, é uma fantasia, e eu gostei bastante porque eu acho que eu nunca tinha lido uma fantasia nacional, e gostei muito do fato dele se passar também em São Paulo, então você se sente muito parte da história por ser numa cidade que você conhece, que você já visitou, que você sabe os lugares, você consegue se colocar ali no meio da cena e imaginar todo o em volta, mesmo com as descrições, você sabe o que você tá lendo. A gente vai acompanhar a história da Isis, que ela é uma bruxa e ela foi determinada a cuidar e proteger determinada área e tem os melhores amigos possíveis que possa existir no mundo, e ela não se importa de infringir algumas leis para ajudar os amigos quando eles precisam. Nós vamos ver ao longo dessa história que ela tem muitos problemas com o passado, algumas coisas que aconteceram marcaram muito ela, e isso meio que acaba causando uma trava nela. E quando ela conhece Victor, que é o seu novo corregedor, ela morre, não tipo ela morre de medo dele, ela tem muito receio de conversar com ele, de quando ela tem que fazer as reuniões para passar as coisas para ele, ela fica muito tensa por causa do que aconteceu no passado com outras pessoas. Então, quando o Victor ele entra na história, ela se vê tendo contato com uma pessoa completamente diferente do que ela imaginava. Ele é muito compreensivo, ele é muito bom para ela e você vê que ele quer ajudá-la a todo o momento. Então a gente vai ver o desenrolar dessa relação do Victor com a Isis. A gente também vai acompanhar a Isis resolvendo 3 casos simultaneamente. E logo no começo do livro ela já é jogada para esses 3 casos. Então a gente vai ver como que vai ser a resolução desses casos ao longo da história, tudo o que vai acontecer, as investigações que ela vai fazer. Então eu gostei muito, foi uma surpresa muito boa. A gente vai vendo como várias situações corriqueiras vão se juntando, vão se conectando ao longo da história. Nada foi feito de forma muito largada, então o que eu gostei foi tudo muito bem pensado, tudo muito bem escrito. Então, para quem procura uma fantasia, um livro de fantasia nacional, eu recomendo que leia Porém Bruxa. A minha nota, ela foi 3,5, porque eu não me conectei com a história o tanto que eu queria ter me conectado. Eu não consegui me prender. Eu lia, eu não tinha aquela vontade de ficar lendo absurdamente até acabar. E isso impacta muito na minha experiência com a leitura. Então, assim, não basta, pra mim, não basta eu gostar do que tá escrito, não basta eu achar que foi bem escrito. Eu tenho que ter sentimentos em relação à história. E infelizmente esse livro não me causou isso. Eu só queria terminar logo de ler porque eu meio que estava cansada ao longo dele. Com isso, eu encerro por aqui as minhas últimas leituras. Eu acho que esse vídeo, mesmo eu tentando falar um pouco sobre cada um deles, vai acabar ficando muito longo. Eu vou tentar fazer uns cortes porque eu sei que eu acabo sempre falando mais do que eu deveria. Mas é isso, eu encerro por aqui o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários o que vocês andaram lendo, o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram. Fico contente que esse último mês, esses últimos dias foram leituras muito boas. Nenhuma leitura eu me arrependi de ter feito, nenhuma eu não gostei. Então eu considero de 3 a 5 histórias boas. Tá? Então não é que eu dei nota 3, 3,5 que eu achei ruim, não. Pra mim é bom. Eu só me baseio muito nos meus sentimentos ao longo da leitura.
Então, o livro que me desperta mais sentimentos sempre vai ter uma nota um pouco mais alta do que um livro que eu li, gostei, mas acabou não me despertando muita coisa. Espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra no próximo vídeo.